A paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, o Santo, o Poderoso, o Invencível. É a este que nós servimos e que a nós adoramos. Eu sou o pastor Colares, da Igreja Pentecostal. Cristo voltará, e Ele voltará. Ele voltará para resgatar a tua igreja, para buscar os lavados, remidos, purificados no seu sangue. E eu quero compartilhar com você nesta manhã algo que o Senhor Deus colocou no meu coração. Nós vamos falar sobre o pecado. O pecado aprisiona o ser humano. O pecado coloca a pessoa no cativeiro. Nós aprendemos, numa postagem anterior, como se originou o pecado, qual a origem do pecado. E hoje nós aprenderemos sobre o pecado, como o ser humano é aprisionado pelo pecado. Então eu quero ler com você um texto que se encontra no Evangelho do evangelista Marcos, no capítulo, em versículo 21, 22 e 23, capítulo 7, Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23, diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Eu acrescentaria aqui a mentira e muitas outras coisas. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Todos estes males procedem de onde? De dentro. De onde procedem os males? De dentro. E contamina o homem, ou o ser humano. Então, aqui já cai por terra a teoria infundada, sem sentido, que muitos famosos, até escritores de livros, cientistas, aí conceituados, que diz o seguinte, que o ser humano é produto do meio que ele vive. Isso não é verdade. Porque o Senhor Jesus, Ele nos ensina aqui, e eu prefiro ficar com o ensino de Jesus do que com o ensino do homem. Por mais capacidade, por mais inteligência que essa pessoa tenha, não pode ser maior do que o ensino do Senhor Jesus. E o ensino do Senhor Jesus é que todo mal procede de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, o meio que nós vivemos não pode afetar a nossa vida, não pode afetar o nosso caráter, não pode afetar a nossa conduta. Porque às vezes a gente ouve muito falar, mas é porque a pessoa ela vivia lá numa comunidade. É porque era uma família desregrada. É porque o pai separou da mãe, é porque isso, é porque aquilo. Ficam procurando justificativas para o mal que aquela pessoa está fazendo, querendo justificar os meios, mas, na verdade, aquilo procede do interior. As Escrituras nos dizem que a árvore boa, ela dá bom fruto. A árvore má, ela dá má fruto. E eu posso plantar uma árvore na mesma terra, a árvore boa e a árvore má.
A árvore má, ela continua dando fruto mau. A árvore boa, ela vai continuar dando fruto bom. Então não é a terra. Eita, aleluia. Não é a terra que vai dizer, que vai designar que tipo de fruto a árvore vai dar. Mas é a qualidade da árvore. Você está entendendo? Então o pecado, o mal, ele é de dentro para fora. Está dentro do coração do homem, está no consciente da pessoa. Por quê? Na postagem anterior, o que nós aprendemos? Que quando Adão desobedeceu, quando a Eva e Adão desobedeceram a Deus, o comer do fruto que não era para comer, então Deus expulsou o homem do jardim do Éden, tirou o homem da sua presença, porque o pecado separa o homem de Deus, o homem foi separado de Deus, e o homem ficou à mercê do Satanás. Então todo ser humano, ele está à mercê do Satanás. Nós estamos à mercê do Satanás. Então todo mal que a pessoa faz, ela é induzida, sugestionada pelo Satanás. Uns conseguem dominar esse ímpeto, esse desejo carnal, essa concupiscência, que é o desejo desenfreado, que a Bíblia chama de engodo, que leva ao pecado, e o pecado gera morte. E o pecado, ele aprisiona. Quando a pessoa peca, é difícil a pessoa assumir que peca. É muito difícil. Por quê? Muitas vezes o pecado está dando a ela prazer. Ela sente prazer em fazer aquele ato. Exemplo, uma pessoa que bebe. Ela acha que ela bebe porque ela gosta de beber, porque ela se sente bem, porque a bebida vai fazer bem para ela e ela não está fazendo mal para ninguém. Então aquilo para ela é um prazer, é uma alegria. Mas mal sabe ela que ela está sendo induzida por uma força espiritual maligna para proceder dessa maneira, porque na verdade o ser humano não precisa beber. A pessoa que usa droga é a mesma coisa, é a mesma força maligna espiritual que age sobre a vida da pessoa que leva ela para a bebida, que leva ela para a droga. E a pessoa que se droga, ela sente prazer em fazer aquilo. Ela não quer deixar, mas na verdade ela não sabe que ela está aprisionada, que ela foi colocada no cativeiro, e a Bíblia diz o seguinte: a quem eu me apresento para servir, eu me torno escravo daquela pessoa. Ora, a pessoa não sabe que ela está sendo escravizada pelo inimigo. Ela não entende que ela está sendo escravizada pelo Satanás. Que ela está à mercê, que ela está à vontade das hostes malignas, que tem sugestionado, que tem levado a ela a cometer esse tipo de coisa. A pessoa que prostitui, a pessoa que adultéria. Aquilo dá prazer para ela. Então o pecado, na verdade, ele é prazeroso. E por isso a pessoa, ela não quer deixar. E ela fica presa nessa situação, sem saber o mal que ela está fazendo para ela própria. E quando a pessoa, ela peca, exemplo, se a pessoa ela é casada, aí ela peca, ela, um exemplo, adultera o cônjuge, ou a mulher ou o homem, ou seja, qualquer outro pecado, e não confessa aquele pecado. E não confessa aquele pecado. Não se arrepende daquele pecado. O que acontece? A pessoa ela vai começar a sofrer as consequências desse pecado. E as consequências do pecado, irmãos, meu irmão, minha irmã, é terrível. É terrível. Porque a consequência do pecado, se a pessoa ela é casada, afeta toda a família. Por exemplo, se foi o homem que pecou, afeta a esposa, afeta os filhos, as consequências do pecado. Se foi a esposa, da mesma maneira,
afeta o esposo, afeta os filhos, e a família começa a sofrer as consequências daquele pecado. Ela vem sofrendo as consequências. Às vezes a pessoa é roubada, às vezes as coisas em casa ela quebra com facilidade. Um dia o fogão, um dia a geladeira, um dia a máquina de lavar. Então, isso às vezes são consequências do pecado, porque a pessoa está aprisionada sobre as hostes malignas. E ela não confessa, ela não se arrepende, ela não quer deixar aquele pecado. E ela vem sofrendo as consequências. Isso só vai ser interrompido quando essa pessoa vier a falecer, se ela não se arrepender. Entenda, se a pessoa não se arrepender e confessar, esse ciclo só vai ser interrompido quando a pessoa vier a falecer. Por quê? O apóstolo Paulo diz, enquanto o homem estiver casado, ele está preso à sua mulher. Enquanto a mulher estiver casada, ela está presa ao seu marido. Mas, morrendo a pessoa, a outra fica livre. Ou seja, quando a pessoa morre, o ciclo ele é quebrado. A pessoa ela vai sofrer as consequências lá do outro lado. Mas aqui, no plano terreno, a influência que estava sobre a vida dela já não interfere mais nas pessoas, no plano familiar. Nós precisamos entender isso, que o pecado ele perdura na vida da pessoa enquanto ela está viva. Ela morreu, acabou. Se ela confessou aquele pecado ou não, ela vai sofrer as consequências lá do outro lado. Mas os familiares ficam livres daquele pecado, das consequências daquele pecado. É quebrado aquele ciclo. Precisamos entender isso. Mas a pessoa que está presa no pecado, ela vai sofrendo, ela vem sofrendo, ela vem sofrendo, e vai sofrendo toda a família, ela não se percebe que o mal que ela está fazendo para ela mesma e para os seus familiares. E que Jesus quer libertar ela. E só Jesus é que pode libertar. Se Jesus não libertar essa pessoa, ela está nessa prisão por muito e muito tempo. Ela vai ficando aprisionada sobre o mal, sobre o jugo. E o inimigo começa a fazer dessa pessoa o que quer. Joga ela para um lado do outro. Brinca com a vida dela. Por quê? Ela está sujeita à vontade do inimigo. Ela está sujeita à vontade dessa hoste maligna do mal, que tem prendido essa pessoa, que não tem deixado ela se libertar. Mas o único que pode libertar, que pode nos tirar do cativeiro, que pode nos tirar desse aprisionamento do pecado, é o Senhor Jesus. A Bíblia diz, na carta de João 1:9, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ora, Deus quer nos purificar de todo mal. Mas para isso eu preciso confessar, eu preciso me arrepender, eu preciso entender que eu estou pecando, eu preciso entender que eu estou fazendo mal, eu preciso assumir isso. O Adão foi tirado do jardim do Éden porque ele não assumiu o pecado. Ele não assumiu. Quando o Senhor Deus chega e o questiona, Adão, o que aconteceu? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele jogou a culpa na Eva. E então o Senhor Deus vai até a Eva. Ô Eva, mas por que você comeu? Ah, Senhor, porque a serpente. E infelizmente,
a maioria das pessoas hoje age desta maneira. Ela não assume o erro. Ela não assume o pecado. E não é um meio exterior. E isso é importante você entender. Que por mais aí que aqueles que pessoas dizem que são os bambambam, os inteligentes, aqueles que têm as teorias, que é o meio onde a pessoa vive, que forma o caráter da pessoa, que a pessoa age dessa forma, que a pessoa mata porque ela viu alguém matar, porque ela sofreu uma agressão quando era criança. Não é nada disso. O Senhor Jesus disse que o mal está dentro, o mal está no coração, o mau desejo, a malignidade, ela provém do pecado, porque o homem está separado de Deus, porque o homem não quer voltar-se para Deus. O homem não quer se achegar a Deus. Aí que está o problema. Então a malignidade ela está no interior. Quantas vezes você vê em uma família, às vezes tem 4, 5, 6 filhos, tem filhos que são uma bênção, mas tem uns que pendem para o mal. Foram criados na mesma casa, foram criados no mesmo lar, pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Por que então? Não são diferentes. Temos exemplo na Bíblia. Jacó e Esaú eram gêmeos. Olha a diferença de Jacó e Esaú. Os próprios filhos de Adão, Abel e Caim. Olha a diferença de Abel e Caim. E constantemente nós vemos esses exemplos dentro da Bíblia. Ora, será que Adão e Eva criou o Caim diferente de Abel? Não. A criação foi a mesma, o ensino foi o mesmo. Por que o Abel, a Bíblia diz que ele era mau? O desígnio do seu coração era mau. Por causa do pecado. Então, o pecado, ele é de dentro para fora. É algo que está lá no interior, no âmago da pessoa. Isso que leva a pessoa aí contra os preceitos bíblicos, aí contra a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. Esta é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. É uma vontade boa, perfeita e agradável. Quer dizer, em Deus não tem mal. E Deus não pode chegar aonde tem pecado. Mas o Senhor Jesus, ele veio para nos libertar. Então, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que diz a Bíblia Sagrada. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, todo aquele que comete pecado é servo, é escravo, é aprisionado pelo pecado. Mas em contrapartida, a Bíblia também diz, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós recebemos o Senhor Jesus, quando confessamos o Senhor Jesus, quando nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos nossos pecados, abandonamos os nossos pecados, nós somos libertos desta escravidão. O peso que estava sobre a nossa vida, ele é arrancado, ele é tirado. Você vê aí muitos exemplos. Lembro que agora daquele Francisco do Parque, que estrupou várias mulheres. E vi entrevistas com ele. Ele dizia, um lado uma voz dizia, vai, faz. A outra, não faz. E por que as mulheres iam com ele? Sem o conhecer o direito, ele montava na moto, ele simplesmente fazia o convite e elas iam. A sugestão maligna, a sugestão do mal. Ela que aprisiona a pessoa. E a pessoa, ela se torna serva. Ela vai fazer aquilo que essas hostes malignas sugestionam a pessoa. Então, este é o pecado que aprisiona
o ser humano, mas graças a Deus, que através do Senhor Jesus Cristo, nós somos libertos. Aleluia! Jesus nos tirou do cativeiro. A Bíblia diz que subindo aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Aleluia! E quando esse pecado é tirado, quando esse pecado é arrancado, quando ele é confessado, quando ele é deixado, quando nós nos arrependemos, o Senhor Deus coloca dons espirituais sobre a nossa vida. E a pessoa é cheia do Espírito Santo. E qual é o fruto do Espírito? Paz, amor, benignidade, bondade, alegria. Olha a diferença. Olha a diferença. Eu estou dizendo para você que muitas vezes está sofrendo as consequências. Então, meu querido, minha querida, se arrependa. Se arrependa. Confessa o teu pecado. Diz: Senhor, eu me arrependo. Eu pequei. Por quê? O Senhor Deus disse que Davi era um homem segundo ao seu coração. O Davi pecou? Sim. Às vezes pecou mais do que Saul. Mas infelizmente Saul sofreu uma trágica morte. Porque não quis seguir os preceitos de Deus. Mas Davi, quando pecava, o que ele fazia? Ele se arrependia, ele confessava o pecado. Pequei, então somente pequei. Eu pequei, Senhor, pequei contra ti, pequei contra os céus. Eu fui mal aos teus olhos. Me perdoa. Quando nós fazemos isso, esse ciclo maligno, ele é quebrado. Essa força maligna que age no nosso interior, ela é quebrada. E aí o Senhor Deus começa a nos dar força, alegria em nosso coração, para que a gente fuja da aparência do mal, para que nós não venhamos mais ceder aos desejos carnais, às concupiscências carnais. E nós voltamos a querer fazer a vontade de Deus, agradar a Deus com as nossas atitudes. Deus quer te libertar. Deus quer que você seja livre. Então se liberte, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus. Quanto tempo, meu Deus, às vezes essa pessoa está sofrendo as consequências, meu Deus, por causa de um pecado, por algo que ela cometeu, Senhor, mas não se arrependeu e não confessou. Meu Deus, quero ouvir, Senhor, esta mensagem. Ela possa ser tocada pelo Teu Espírito e que ela venha verdadeiramente se arrepender. Que ela confesse, meu Deus, e reconheça que pecou, que fez aquilo que era mal, para que ela possa ser liberta, para que ela saia do cativeiro, para que o inimigo, meu Deus, não tenha mais acesso à vida dela, nem à casa, nem na família, meu Deus, para que haja paz, para que ela seja guiada pelo Teu Espírito Santo, para que ela saia das trevas, para que a luz do Senhor possa brilhar, meu Deus, sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, liberta, Senhor, a vida deste homem, liberta a vida desta mulher, é desta pessoa que se encontra aprisionada nas hostes malignas, Senhor, as quais o Satanás tem mantido presa, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela seja fortalecida nesta hora, que ela venha, Senhor, a liberdade, a qual o Senhor nos libertou, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu intercedo pela vida desta pessoa, e digo: seja liberta em nome de Jesus. Confessa o teu pecado. Arrependa-te do teu pecado. Chore pelo teu pecado, para que Deus possa ter misericórdia e te fortalecer. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.
Eu digo, Satanás, solta a vida deste homem, solta a vida desta mulher, você que está aprisionando este homem, você que está aprisionando esta pessoa, você não tem permissão para agir na vida dela, o Senhor Jesus já quebrou este mal, o sangue já foi derramado, ele já pagou o preço, em nome de Jesus. Eu declaro que ela está liberta, para a glória do meu Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Seja liberta em nome de Jesus.